Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos estar falando sobre constante. Constante, não se engane, é uma variável como outra qualquer, só que a constante ela vai armazenar um valor que esse valor não vai ser modificado no decorrer do programa. O programa vai iniciar e vai terminar, e o valor da constante, como o próprio nome já diz, vai ficar constante, tá? A declaração de uma constante funciona igualzinho à declaração da variável. Tenho que me preocupar com o nome e depois com o tipo, seguido aí de 2 pontos. Só que agora entra aí um símbolo novo, que é o símbolo de atribuição, tá? Esse símbolo de atribuição, comando de atribuição, é o 2.4 aí da nossa apostila. O comando de atribuição ele é representado em Portugal por uma seta. Como que eu faço isso no teclado? Eu vou usar menor que, traço, né? Hífen ou menos, como preferir, tá? O comando de atribuição ele faz o seguinte: ele faz com que a minha variável receba um determinado valor. Então eu vou estar trabalhando com a variável de duas maneiras. Primeira maneira, Primeira maneira, eu vou estar colocando um valor dentro da variável para que a variável armazene. Então eu preciso atribuir um valor a essa variável. Na linguagem técnica a gente usa a palavra atribuir um valor. O comando que faz isso é o comando menor que tracinho, né? Desenho fica parecido com uma seta, e eu leio essa frase para ficar melhor para mim da seguinte maneira: idade recebe 22. Então o que está acontecendo aqui? A variável idade, que é do tipo inteiro, está recebendo, né, atribuindo a essa variável o valor 22. Lembra que 22 representa sim uma grandeza, porque a variável é do tipo inteiro. A variável aqui do tipo altura também está recebendo, vamos fazer uma atribuição aí com a variável, ela está recebendo 1.16. Lembrando que estamos trabalhando com linguagens que vêm do norte da América, e lá se usa o ponto para dividir a parte inteira do número da parte fracionada do número. Aqui no Brasil a gente usa a vírgula, mas vamos estar usando aí a sintaxe do ponto, já que a gente tem que respeitar a maneira que o programa, aí, no nosso caso, aí, o VisualG, foi construído. A variável agora do tipo sexo, ela é, variável de nome sexo, ela é do tipo caractere. Veja que eu posso declarar variáveis na mesma linha, desde que eu separe a variável da outra com a vírgula, né? Então, a variável sexo, ela está recebendo um caractere. Sempre quando eu estiver trabalhando com caractere, cadeia de caractere, ou um caractere apenas, aqui no VisualG, eu vou colocar isso entre aspas. Mas, não se engane, sexo está recebendo F, o valor entre as aspas. Nome está recebendo Júnior, o valor que está entre as aspas. Eu coloco entre aspas apenas para dizer, para a ferramenta aqui, VisualG, que eu estou trabalhando agora com caracteres, com cadeia de caracteres. Então, trabalhando aí com a variável, declaração de variável, essa é a maneira mais básica aí de atribuir um valor, colocar um valor dentro da variável. O próximo comando que a gente vai estar aprendendo é o comando de leitura e escrita de dados, ou melhor, como a apostila traz, é comando de entrada de dados, comando de saída de dados. Lembrando que a gente está trabalhando com o computador, a entrada padrão do computador é o teclado e a saída padrão do computador é a tela, né? Então a gente vai estar capturando dados do usuário pelo teclado e imprimindo os dados para o usuário através da tela do computador. A gente diz então que isso é a interface homem-máquina, né? É a maneira com que eu me comunico com a máquina. Eu uso essa interface, a interface é o teclado e a interface aí é a tela.
Então, o primeiro comando é o comando de entrada de dados. Eu quero colocar dentro de um dado um determinado valor. Aqui a gente está atribuindo valor ao dado sem a intervenção do usuário. O usuário não está intervindo com o meu computador, não está intervindo, desculpe, com o meu algoritmo. O usuário está passivo, não está fazendo nada. Agora eu quero capturar um dado do usuário. Eu quero, então, usar um comando de entrada de dados. Esse comando a gente vai usar a palavra leia e o parâmetro desse comando é a variável que eu quero alimentar. Suponhamos que, então, aqui, eu vou usar o comando leia, colocar aqui dentro do comando idade. Na linha 17, então, eu estou fazendo o seguinte. Parei o programa, ele vai estar capturando a entrada do teclado. Enquanto o usuário estiver digitando, o programa vai estar capturando e armazenando essa informação dentro de idade, dentro da variável idade. Quando o usuário apertar a tecla Enter, ele vai parar e vai gravar efetivamente a informação. Esse é o comando, então, de entrada de dados. E o comando aí de saída de dados. O comando de saída de dados é o comando que eu quero escrever na saída padrão. Lembrando, a saída padrão aí é o monitor. Então, quero escrever na tela uma informação, quero escrever na tela do computador. Então, eu vou usar aí o comando escreva e colocar dentro do comando o que eu quero que o programa escreva, no caso é a variável idade. Tá? Então, aí, vamos recapitular. Tenho o cabeçalho do meu algoritmo, ele é a palavra algoritmo, seguido aí de o nome que eu quero dar a esse algoritmo, entre aspas, do nome que eu quiser. A parte aí que eu declaro as variáveis, ele é seguido da palavra var. Depois, as variáveis, lembrando que nome da variável, 2 pontos, tipo da variável. Cada variável tem um tipo que armazena uma espécie de dado, né? Um tipo de dado. Ou o dado é inteiro, ou o dado é real, ou o dado é do tipo caractere. Tem também o dado booleano, que a gente não está usando aqui. No momento, ele não é tão necessário. Como é que eu faço a atribuição a uma variável? Eu uso esse símbolo aqui, menor que traço. Eu estou falando o seguinte, variável recebe um determinado valor. Esse determinado valor que a variável vai receber, ele tem que respeitar o tipo da variável. Eu não posso colocar dentro de uma variável idade, que é do tipo inteiro, um dado que é do tipo fracionado. Eu tenho que respeitar que a variável do tipo inteiro só guarda o valor inteiro, já que é assim que ela foi feita. Depois eu aprendi 2 comandos, o comando leia e o comando escreva. O comando leia lê do usuário uma informação e armazena essa informação dentro da variável que está no parâmetro, né, que está entre parênteses. E o comando escreva, ele escreve na tela o valor contido dentro da variável. Na próxima aula a gente vai detalhar melhor o comando leia e o comando escreva.